Olá pessoal, tudo bem? Hoje viemos trazer a palavra da célula, dessa semana, então fica super ligadinho para não perder nada do que o Senhor quer falar com você hoje, ok? Então, vamos lá. O tema da nossa ministração é Jesus, o Deus empático. Para você que está ouvindo essa ministração e está se perguntando o que é empático, nunca ouviu falar dessa palavra, ou para você que já ouviu falar sobre empático, Você sabe, mas esqueceu? Vou te falar. Ter empatia, Ser empático significa você saber se colocar no lugar do outro, ok? Então, ter empatia é isso, Ser uma pessoa empática é isso, você saber se colocar no lugar do outro. E no decorrer da nossa ministração, conforme a gente for conversando um pouquinho, nós vamos ver que Jesus, ele é um Deus empático, então fica super ligado. Nós sempre dividimos a ministração em 3 partes, e a primeira parte é o que a passagem diz. Hoje nós temos 3 textos, vamos ler apenas um. Todos os textos estão em João, tá? Vamos ler João 3,16. Se você não sabe que está em João 3,16, quer abrir a sua Bíblia, pode ficar à vontade. Pega a sua Bíblia e abre aí para me acompanhar na leitura, para lermos juntos, E se você já sabe esse texto de cor, pode estar comigo, ok? Enquanto eu leio, você pode falar aí de onde você estiver. Então, vamos lá, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, primeiro ponto, o que a passagem diz? Preciso falar mais alguma coisa? Esse texto é um dos meus preferidos, Esse versículo. Porque o que diz, Que Deus, ele nos amou tanto, 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 a ponto de entregar o Filho dele, unigênito, para morrer na cruz por nós. Então, eu não sou mãe, Você talvez não seja pai, mas imagina aí uma pessoa que você ama muito, que é super importante para você entregar ela para morrer no lugar de outras pessoas, Imagina. Então, Deus, ele nos amou tanto, mas tanto, a esse ponto, Então, e além disso, ele ainda nos deu a vida eterna. Deus nos amou tanto, entregou o seu Filho para morrer por nós e nos deu a vida eterna. Então, esse amor de Jesus é nítido, Não tem nem o que falar mais, é nítido o amor de Jesus por nós. E a gente vê em outras religiões, muitas religiões, que para as pessoas que seguem essas religiões, eles precisam fazer algo para alcançar o favor da divindade, do Deus deles, Precisam fazer algo. Mas pra gente é diferente no cristianismo, Porque Deus, ele fez tudo para que nós recebêssemos o seu favor, a sua graça. Então, ele fez, Então, olha que maravilhoso. Nós não temos que ficar fazendo coisas para alcançar o amor de Jesus, para alcançar o favor, Ele fez por nós. Amém. Então, vamos falar mais sobre 2 textos, que um é João 4, versículo 6 ao 28. São muitos versículos, Então não vamos ler agora, não vamos ler juntos, mas vamos conversar sobre eles. Então, nesse texto que eu acabei de falar, a gente vê a respeito do encontro de Jesus com uma mulher samaritana, Jesus, ele estava indo para Galileia, mas ele nem ia passar por aquele caminho não, mas ele foi por aquele caminho porque ele sabia que ele tinha algo para fazer lá. Os discípulos até ficaram assim, mas aquele caminho mais longe, Mas Jesus falou, não, nós vamos passar por Samaria, enquanto a gente pra gente chegar na Galileia.
Então eles passaram e quando eles chegaram lá, tinha uma mulher samaritana pegando água num poço, né? E quando Jesus vai lá, os discípulos vão até a cidade comprar comida. E quando Jesus chega, aquela mulher, ele pede água. E ela estranha, porque Jesus falando com uma mulher, e a mulher ainda era samaritana, que naquela época, né, os judeus e os samaritanos, eles não se davam. Então a mulher ficou meio... Um homem falando com uma mulher, samaritana ainda por cima, ficou meio assim. Mas aí ele disse que, conforme eles foram conversando, né, Jesus ele disse que podia oferecer à mulher uma água que ia saciar a sede dela, né, que ia saciar a sede da alma dela. E eles conversando, ele fala sobre a vida dela, e ela fica, como você descobriu sobre a minha vida e tudo mais, né? E no final da conversa, né, vou resumindo, no final da conversa, Jesus fala para ela que ele é o Messias. E a mulher sai de lá toda feliz, vai correndo, né, contar para todo mundo que ela havia encontrado com o Senhor Jesus, né? Fica super feliz. Então, uma pergunta retórica que eu quero fazer para você hoje, nesse dia. Você já se encontrou com Jesus? Pensa aí, quando foi que você se encontrou com Jesus a primeira vez? Como que foi? Aonde foi? Pensa aí, né? E outra coisa, você encontrou nele uma fonte que sacia a sede da sua alma? Porque Jesus, ele sacia a sede da nossa alma, né? E Jesus, ele é suficiente. Então, pensa aí um pouquinho, como foi quando você se encontrou com Jesus? Você sentiu como, né? Você sentiu aquela alegria, seu coração ardendo, como que foi? E o outro texto, né? O último texto desses três é João, se encontra em João também, 8, do 1 ao 11, né? Lemos sobre uma situação terrível, né? Em que algumas pessoas queriam apedrejar uma mulher, né? E Jesus, ele tava lá e desafiaram Jesus, né? A sentenciar aquela mulher. E Jesus, ele desenhando no chão, ele diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo ficou, né? É claro que ninguém jogou. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O pessoal ficou assim, né? Todos acabaram indo embora, porque eles estavam julgando aquela mulher, né? Então, às vezes a gente se preocupa muito em julgar os outros, mas a gente não olha o nosso próprio pecado. Muitas vezes isso acontece. Então, Jesus, ele sabia que aquela mulher, ela tinha pecado, ela tinha feito errado, mas Jesus, ele não a julgou, ele não a sentenciou por isso. E no final ele vai e fala para ela: vá e não peques mais, né? Jesus, ele é maravilhoso porque ele nos perdoa pelos nossos pecados. E às vezes Jesus nos perdoa, mas às vezes a gente não quer perdoar os outros, né? Ou a gente fica apontando para os outros, mas a gente não vê o nosso coração, como nós estamos aqui dentro, né? Os nossos pecados. Às vezes a gente acaba se esquecendo que nós temos pecados. Então, para de julgar os outros, né? Vamos olhar para o nosso interior, analisar, ok? E esses foram os textos. E a palavra diz a mim. O que a palavra diz a mim? A palavra diz que no primeiro texto, a palavra diz que Jesus, ele nos amou, que Deus, ele nos amou, né? No segundo texto de João 4, 6 ao 28, ele diz que nós precisamos nos encontrar com Jesus, né? E não é só uma vez, não. A gente deve se encontrar com Jesus sempre, né? Tem uma música que fala: quem já pisou no Santo dos Santos não quer mais viver em outro lugar,
né? Não quer mais outro lugar. Então nós devemos sempre querer nos encontrarmos com Jesus. E o terceiro texto, então, dessa mulher, né, que ia ser apedrejada, que a passagem diz a nós, né? O que essa mensagem diz a nós? Nós não devemos julgar os outros, mas que nós devemos nos analisar, analisar o nosso coração, ver os nossos pecados e nos consertar, não é verdade? Então, você também não deve viver com acusação ou culpa por conta dos seus erros e dos seus pecados, porque nós vimos que Jesus, ele nos ama e ele também nos perdoa, não é verdade? E Jesus, ele foi preso, foi chicoteado, foi cuspido, zombado, fizeram várias coisas com ele, né? Bateram muito nele, mas ele não reagiu em momento nenhum. Então, enquanto ele sofria, ele amava, ele perdoava, né? Às vezes a gente não passou por metade daquilo que Jesus passou, mas a gente não tem nem coragem de perdoar o outro, não tem nem coragem de olhar na cara do outro. Então, nós devemos ser que nem Jesus, né? Não reagir, não revidar, não querer pagar com a mesma moeda, né? Nós devemos amar todas as pessoas. E o terceiro ponto, então, como podemos aplicar isso em nossas vidas, né? Já falamos um pouquinho sobre como nós devemos aplicar e nós devemos também parar de discutir por coisas bobas com outras pessoas, né? Respeitar a opinião dos outros, discutir menos teologia, menos teorias e viver mais a realidade do amor de Deus. Porque às vezes a gente se preocupa muito com essas coisas, discute muito sobre outras coisas, mas a gente não desfruta de Jesus, a gente não desfruta desse amor, não é verdade? Então a gente tem que desfrutar desse amor e transbordar também, para que as outras pessoas recebam isso que a gente tem, ok? Então eu quero orar com você. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus e quer entregar, quer ter um encontro com Ele, pode colocar a mão no seu coração que nós vamos orar por você também, ok? Então, Jesus, nós te agradecemos pelo seu amor, te agradecemos porque o Senhor entregou o seu Filho unigênito por nós. Pai, muito obrigada, porque nós não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor nos escolheu. Que nós venhamos desfrutar do seu amor, nos relacionarmos com o Senhor, nos rendermos sempre ao Senhor, que todos os dias nós venhamos nos encontrar com o Senhor, Pai, e que nós não venhamos nos esfriar, não venhamos deixar o amor esfriar. Em nome de Jesus, quero orar por essas pessoas também que entregaram a vida ao Senhor, que querem se encontrar com o Senhor, que nesse momento elas venham sentir abraçadas, envolvidas com o seu amor, pelo seu amor, e que elas nunca mais venham se esquecer desse encontro que elas vão ter, que elas estão tendo contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, curte, compartilha se você gostou e até semana que vem. Eu corro depressa.